Olá, tudo bem com vocês? Estou muito feliz hoje que a gente vai falar de um bem maravilhoso que todos nós temos, que é o coração. Hoje eu estou com o Dr. Jaime Arnes, ele é arritmologista, eletrofisiologista, é isso, doutor? É esse o nome? E ele vai falar para a gente um pouquinho da história dele, o que um arritmologista faz, eletrofisiologista, essa é até nova, até para mim, ele também vai falar um pouquinho para a gente. Vamos falar de doenças do coração. É muito importante cuidar do coração. O coração mata, né? O que me fez trazer o Jaime aqui foi o fato de eu ter assistido recentemente muita morte súbita em crianças, né? Eu vi pelo menos umas duas recentemente, isso me causou estranheza. Falei, Jaime, eu acho que a gente tem conversa pro doutor, pode falar. E eu tô com o Jaime hoje aqui conosco. Jaime, se apresente. Primeira coisa, Jaime é meu cliente, então eu quero falar isso para vocês. É muito comum as pessoas me perguntarem, Jaime, como que você chegou em Manaus? Jaime, conta a tua história. Como foi que tu chegou em Manaus? Me fala quem é Jaime Arnes, por que cardiologia, por que arritmologia? Eu quero começar com as pessoas te conhecendo melhor. Bom, obrigado pelo convite. Meu nome é Jaime Arnes. Dá para perceber que eu não sou brasileiro, mas sou naturalizado. Originalmente eu sou da Bolívia, meus pais brasileiros, porém meu pai já morava no Brasil há muito tempo. Então, desde criança eu frequentava o Brasil. O fato da cardiologia, obviamente, veio provavelmente através de meu pai, né? Que ele me incentivou para isso. Depois eu fiz Teu pai é médico? médico cardiologista que morava em Goiânia. Inclusive, atualmente ele já faleceu, lamentavelmente. Mas ele foi meu incentivo inicialmente para fazer cardiologia. E o fato das arritmias já veio a posteriori, né? Já foi uma escolha sua, as arritmias? Sim. Eu fiz a residência em São Paulo, clínica médica, 2 anos, cardiologia 2 anos, arritmias 3 anos, etc. Em São Paulo. Posteriormente, obviamente, o que seria natural eu voltar para Goiânia, onde estava tudo pronto para eu trabalhar com meu pai, né? O curso da vida é esse, a sequência natural deveria ser isso. Teu pai te preparou para isso? Sim, né? Era isso, o desfecho que teria que acontecer. Porém, por circunstâncias da vida, surgiu um amigo que era residente na época que me falou o seguinte: Jaime, por que você não vai para Manaus? Eu falei, eu não conheço Manaus. Então surgiu a oportunidade de vir para cá, uma vez concluída a residência de arritmias, para conhecer a cidade. Eu fiquei encantado com Manaus. Eu cheguei com uma mala em um hotel. Esse foi o início da minha vida no Amazonas, né? Quanto tempo tem isso? Que ano foi isso? Foi 2001 ou 2002, se não me engano. São bastante tempo, mais de 20 anos, né? Sim. Amazonense já, literalmente, Amazonense. 20 anos. Não, tudo que atualmente eu tenho e tudo que conquistei foi graças a estar no Amazonas, né? Em Manaus particularmente. Mas obviamente você tem que se preparar para tudo. Nada é de graça, né? Então a gente fez doutorado, todas essas coisas, e fui conquistando espaço no Amazonas. Fez doutorado em quê, já? Isso é interessante, essa pergunta. O doutorado partiu através de um paciente meu, que na época ele me perguntou, ele não tinha mais nenhuma indicação cirúrgica, ele praticamente ia morrer. Nossa. E ele que me falou sobre as células tronco. Olha que coisa. E ele foi quem me incentivou a trabalhar em isso. Porque eu falei, dá para fazer alguma coisa. E na época as células tronco estavam começando no Brasil e no mundo inteiro. E eu fiz um protocolo de pesquisa, foi apresentado, aprovado. A gente teve um incentivo nacional para essa pesquisa. E foi minha tese de doutorado sobre células tronco em pacientes com insuficiência cardíaca grave, extrema, sem mais nenhuma condição clínica para poder fazer. E deu certo? Deu certo. Olha que legal. Foi muito interessante. Nossa, que muito coisa. Olha que a gente já está junto tempo, mas não sabia disso. Sério? Não sabia desse detalhe. E o
O que faz... Eu sempre achei isso muito interessante. Eu te acompanhei nos centros cirúrgicos. O que faz um eletrofisiologista? Eu acho aquilo incrível. Me explica para a nossa audiência o que faz um médico eletrofisiologista. É esse o nome? Tá certinho? Eletrofisiologia invasiva, sim. Eletrofisiologia é uma área dentro da cardiologia. Na realidade, é uma área muito nova dentro da cardiologia. Eu acho que é a área mais nova entre todas elas, as outras que você, tipo hemodinâmica e outras que você tem. A eletrofisiologia é uma área que trabalha especificamente com arritmias cardíacas, de um contexto geral. Seja um tratamento clínico com medicamentos, seja com implante de dispositivos, seja com procedimentos para curar essa arritmia em questão. Então, é essa a finalidade da eletrofisiologia, tratar arritmias cardíacas. Mas trata como? Exatamente com o quê? Existem, dependendo da arritmia que nosso paciente tenha. Aí você tem as bradiarritmias, as taquiarritmias. As bradiarritmias, de uma forma geral, você trata com dispositivos. Esse aqui que você trouxe para mostrar para gente. Implantados, exato. As taquiarritmias você trata através de procedimento chamado ablação por catéter. Seja um procedimento convencional ou seja através de um mapeamento tridimensional. Então são as novas tecnologias que atualmente a gente tem. E a gente faz isso lá na sala de hemodinâmica, né? Dentro de um ambiente hospitalar, em uma sala de hemodinâmica. Então vamos lá. Então eu tenho dois tipos de tratamento hoje quando eu falo de arritmias cardíacas. O tratamento utilizando marca-passo, você trouxe alguns para a gente dar uma olhada aqui. Para que serve cada um deles? Eu estou vendo que eles têm tamanhos diferentes. É por causa da marca ou eles têm funções diferentes? Na realidade, você coloca como marca-passo um contexto geral, mas atualmente tem uma terminologia chamada dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. Entendi. Aí dentro dessa gama entram os marca-passos, os cardiodesfibriladores, que é colocado em pacientes que têm morte súbita. Vamos já falar de morte súbita, quero entender. E atualmente é utilizado também para quê? Para pacientes que têm coração grande, têm insuficiência cardíaca. O marca-passo o que faz? Ele remodela o coração. Remodelando e sincronizando o coração, você gera uma bomba mais forte e o paciente melhora. E além disso, atualmente a gente sabe que você fazendo isso precocemente, desde que tenha indicação, o paciente aumenta a qualidade de vida e sobrevida. Então a finalidade do marca-passo não é só estimular, é também utilizado para insuficiência cardíaca, remodelar o coração e melhorar a qualidade de vida e melhorar a sobrevida. Não imaginava que tivesse tantas funções. A gente vê as pessoas colocarem marca-passo. Inclusive, outro dia desse eu vi um ator da Globo. Esqueci o nome dele agora. Mas um homem bem jovem. Eu acho que aquele rapaz não deve ter 35 anos de marca-passo. É normal isso? Homens jovens com marca-passo? Pode acontecer. O paciente não é usual. Mas alterações do sistema elétrico, qualquer um tem disposição para ter eu esse vi uma problema. outra coisa bem interessante, vou puxar essa bandeira aqui, que ele pegou Covid e ele descobriu isso depois do Covid, que ele tinha um problema no coração. Qual é a correlação? Eu acredito que no caso dele não tenha tido nenhuma, mas a gente ouviu muito falar durante o Covid dessa questão da doença cardíaca correlacionada ao Covid. O que tem hoje de concreto sobre isso, Jaime? É boato, é lenda urbana ou não? Realmente o Covid de alguma forma atacou o coração das pessoas? Eu acho que ainda é muito precoce falar sobre isso, mas existem relatos de casos e uma estatística relativamente significativa de alterações elétricas e alterações neurocardiovasculares. Por exemplo, pacientes que evoluíram com quadros de tonturas, desmaios ou síndromes que a gente chama neurocardiogênicas, se tornaram mais hipotensos, né? Ou bradicardias. Dá para associar a COVID? É difícil falar, mas pode existir uma correlação, sim.
O que é uma bradicardia? Já vi você falar 2 vezes, aí eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é uma bradicardia e se ela tem algum sintoma para quem está em casa de repente se perceber. Primeiramente, as arritmias a gente classifica em 2 grandes grupos. As chamadas bradiarritmias, que são chamados batimentos baixos, uma frequência baixa. Essas seriam as bradiarritmias. A sintomatologia associada. Nem toda bradiarritmia está associada à sintomatologia. Quando tem sintomatologia, geralmente, ocasionalmente, pode acontecer tonturas, fraqueza, desmaios ou síncope, que a gente chama. Essas são as principais manifestações. Não é normal, então, uma pessoa estar com esses sintomas, desmaio, tontura, tem que investigar. Tem que investigar. Ou frequências baixas associadas a frequências altas. Isso tem que ser toda sintomatologia relacionada aos batimentos tem que ser investigada, desde que tenha sintomas. Existem arritmias que cursam assintomáticas também, que podem ser graves. E o desfecho fatal, ocasionalmente, poderia ser ou um acidente vascular cerebral, ou uma morte súbita, ou um desmaio. Entendi. Vamos falar um pouquinho de morte súbita? Sim. Vou puxar a morte súbita porque ultimamente eu vi, recentemente, nos últimos 90 dias, 2 crianças pequenas morrerem de morte súbita. Eu achei isso bem interessante, porque não é muito comum a gente ver criança morrendo do coração, literalmente, né? Por que, Jaime, você acredita? E o que leva? Aquela coisa, né? Inclusive, um que morreu de morte súbita foi sobrinho da minha sócia, da Márcia. E quando a gente estava discutindo naquele dia... Com que idade isso foi? 19 anos. E a gente discutindo naquele dia, ela falou, realmente, ele sempre desmaiava. Ele tinha um negócio de um desmaio e nunca foi investigado. Então, gente, desmaiar não é normal, tá? E não importa, começou a desmaiar ou desmaia sempre por qualquer coisa, tem que investigar a doença do coração, né? Mas fala um pouquinho sobre morte súbita. O que é morte súbita, Jaime? Então, morte súbita a gente define como um evento, como o nome fala, súbito, não traumático, que acontece de causa cardíaca, que se inicia no máximo dos sintomas ao evento de parada, 1 hora de evolução. É uma coisa natural, não traumática. Então essa é a morte súbita, que existe uma parada cardiorrespiratória. Isso. Quais as causas? É a causa cardiológica. Dentro das causas cardiológicas, você tem em pacientes com uma cardiopatia estrutural, ou seja, já tem um problema cardíaco, ou em pacientes com coração aparentemente normal, mas geneticamente tem alguma mutação genética. Entendi. Mas estruturalmente, não, estruturalmente o coração é normal. Ah, tá. O problema é genético. O problema são nos cromossomas, nos genes que a gente chama de canalopatias, ou seja, morte súbita em coração normal associado a mutações genéticas. Entendi. E a morte súbita associado a quê? A doença cardíaca estrutural sabidamente conhecida ou não. Entendi. E em crianças? Por que acontece em crianças? Vamos dar uma dica para as mães, porque eu sei que ficaram muito tensas nessa... Eu tenho um cliente que ele é cardiologista pediátrico. Ele quer, você não imagina a quantidade de mãe que apareceu com o menino para fazer. Em que idade eu devo levar meu filho no cardiologista a primeira vez? Veja, por que a morte súbita em crianças? Geralmente está associado a problemas genéticos, distúrbios ou mutações nos genes, no intercâmbio iônico dentro da microestrutura cardíaca. São algumas síndromes, tipo síndrome do QT longo, síndrome de Brugada, síndrome do QT curto. Isso. E qual a primeira manifestação? Desmaios. E qual a primeira conduta da mãe? Neurologia. E qual a conduta da neurologia ocasionalmente? Anticonvulsivantes. Não vai investigar o coração? A gente já pegou vários pacientes, várias crianças. Lamentavelmente eu esqueci de trazer aqui para vocês.
com esse quadro. E como você faz o diagnóstico de uma doença genética, de uma canalopatia? Simples. Através de um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma que é barato, simples, de fácil realização, é realizado em qualquer lugar. O problema é saber interpretar esse eletrocardiograma. Pois é, o problema é que quando a criança desmaia, a primeira coisa que vem na cabeça da mãe é epilepsia, vem todas essas doenças neurológicas e Sim. nunca imagina que aquela criança pode estar, na verdade, com um problema cardíaco. Exatamente. Que muitas vezes pode ser tratado. Não, vários episódios. Tomografia, ressonância, várias vezes e anticonvulsivante. Foi o tratamento para uma criança que a gente pegou dentro do Francisca Mendes, vários. A gente tem um arsenal de acompanhamento de pacientes com canalopatias. Essas síndromes. E tem tratamento? O tratamento qual seria? Geralmente, o que acontece com esses pacientes? Não tem um diagnóstico definido. Então, qual é o primeiro evento? A morte súbita, que foi abortada. Certo? Essa paciente morreu, ou teve uma fibrilação ventricular, que foi revertida espontaneamente, ou foi dado um choque e revertiu. Essa é a morte súbita abortada. Tem como tratar isso? Não. Tem como evitar outros eventos. Entendi. Isso sim. Através de quê? Dispositivos cardíacos implantáveis. Ou seja, a finalidade do marca-passo também é essa. Ou seja, você implanta um dispositivo dependendo da patologia, dependendo da doença do paciente. Existem diferentes tipos de marca-passo para a necessidade desse paciente. Entendi. E vamos falar um pouquinho das arritmias cardíacas. Ainda me lembro de um nome, fibrilação. É isso, fibrilação atrial? Fibrilação atrial. Ai, tô certo, olha só. Certo. Passei na aula, passei no teste. Vamos falar um pouquinho de fibrilação atrial. O que é a fibrilação? A Brad, um dia desses, diagnostiquei uma pessoa com bradicardia, sabia? Uma amiga me ligou, falou assim, a minha mãe, a pressão, o batimento, não sei o que. Rapaz, eu já ouvi isso. Eu já ouvi. E olha que ela já tinha ido no cardiologista, eu como que não detectou, pois ela tinha uma bradicardia. Eu falei, olha só, já me ajudou a salvar alguém. Porque o que acontece? Você não intervém da forma certa, não diz, ó, isso aqui é isso aqui, porque as pessoas começam a tratar o outro como se ele tivesse inventando uma doença. Mas não tem isso. Se tá realmente se sentindo mal, se tá com tontura, se tá com isso, se tá com aquilo, não é depressão, gente, é para investigar mesmo, né? Sim. E procurar a fundo. Me fala um pouquinho de fibrilação atrial. Então, a fibrilação atrial é a arritmia mais frequente dentro da cardiologia. De todas as internações hospitalares por causa de arritmias, em primeiro lugar é a fibrilação atrial. Certo? A prevalência na população em geral é em torno de 0,4% prevalência. À medida que a idade avança, a partir dos 40 anos, essa prevalência vai para 3%, aproximadamente. Após os 60 anos, a prevalência vai para 6%. Então, à medida que a população fica mais longilínea, a prevalência de fibrilação atrial é maior. E isso se inicia inicialmente a partir dos 40 anos, mais ou menos. A incidência já está associada a fatores de comorbilidade, a outras doenças associadas do paciente. Mas o grande problema da fibrilação atrial não é só a arritmia, é o que ela provoca. A fibrilação atrial, a gente tem que ter muito cuidado, porque ela provoca eventos embólicos. Isso significa o quê? Formação de coágulos dentro do coração. E esse é o grande risco. Que esses coágulos se desprendem e vão para onde? Para o cérebro. E isso que origina o acidente vasculocerebral isquêmico ou os famosos derrames. Então, e o paciente fica sequelado. Então, quem tem derrame tem problema do coração? Não necessariamente. Ou seja, 30% dos derrames isquêmicos são relacionados à fibrilação atrial, que já é uma margem muito grande. Sim. Né? Mas 30% só por fibrilação atrial
O evento é grande. Óbvio, existem outras causas de evento isquêmico cerebral. Mas a maior causa é fibrilação atrial. E a maior incidência dentro da cardiologia é fibrilação atrial. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a fibrilação atrial. E quais são os sintomas do FA, né? Nomezinho. A sintomatologia da fibrilação atrial é palpitações taquicárdicas. Sente o coração acelerado. Ou não. Silenciosa? Silenciosa. Quando é silenciosa, ocasionalmente o primeiro evento é o derrame. Aí não consegui tratar, né? Não conseguiu tratar, não conseguiu fazer o diagnóstico. Por isso a importância de realizar sempre um check-up cardiológico. A partir de qual idade, Jaime? É recomendado a partir dos 35 ir a fazer uma avaliação cardiológica, mas isso depende também comorbilidades ou antecedentes familiares associados. Pai cardíaco, mãe cardíaca pode ir muito antes. Claro que sim. Então a genética tem uma influência considerada. Importantíssima. Por exemplo, a gente estava conversando sobre morte súbita, né? Em atletas. Que você leu meu pensamento, já ia falar disso, porque tem aparecido muito também na TV. Morte súbita em atleta. O porquê, como que acontece um negócio desse? O cara corre, treina. A gente vê muito com jogador de futebol, né? É o mais traumático, né? Mas a morte súbita geralmente acontece em ambiente não hospitalar. Geralmente o paciente está no lar, em casa. 80% das mortes súbitas é em casa. A tragédia que a gente enxerga é 15%. Quando você está em um evento público e teve uma morte súbita, né? Mas eu queria chegar ao seguinte. Por exemplo, tem uma criança, um adolescente que vai entrar a um jogo competitivo, começar a treinar. Que exames poderiam ser realizados? Dentro das diretrizes europeias, eles recomendam o seguinte. Primeiro, antecedentes da criança, familiar, se a família tem algum antecedente de morte súbita, alguma coisa relacionada. Alguma queixa pessoal da criança, tonturas, desmaios. Boquinha roxa. Exame físico, que dificilmente a gente faz atualmente. Colocar o estetoscópio, auscultar, etc. E um simples eletrocardiograma. Esse é o screening para você liberar essa criança ou adolescente para um esporte competitivo. Eu, particularmente, não me conformaria. Eu pediria pelo menos um teste ergométrico e um eco. Por segurança. Porque você vai botar uma pessoa para competir profissionalmente, a gente está falando de um esforço extra. Exatamente. Mas não é o atleta amador, né? A gente está falando de alguém que ali vai realmente toma aquilo como profissão, sei lá, 6, 7 horas, dependendo da atividade, treinando, né? Sim. Então veja qual a importância de um eletrocardiograma simples. O óbvio, saber interpretar esse eletrocardiograma. Importantíssimo. Além da fibrilação atrial, quais outras doenças são importantes no Brasil quanto a arritmias? Quais outras arritmias são importantes? Veja, as doenças coronarianas, o infarto de miocárdio, que aproximadamente você tem 1.000 pacientes todo dia infartando, em um ano você tem quase 400.000 pacientes que infartam. E infarto é igual à morte de uma parte do coração. Isso gera duas coisas. Insuficiência cardíaca, o coração vai crescer. E esse músculo que está morto se torna arritmogênico. Quer dizer, gera arritmias fatais. Taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e ocasionalmente morte súbita. Quais são os sintomas do infarto? Tem mais em homem ou mais em mulher? Como é que é? O infarto é ambos grupos, dependendo mais, obviamente, da faixa etária. Mas chega a uma faixa etária que é equivalente. A sintomatologia do infarto é dor precordial, dor no peito. É essa a sintomatologia. Que parte do peito? Já me aponta para mim onde é que dói no peito. Dói aqui, dói aqui. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo, que ocasionalmente se irradia para ombro, membro superior esquerdo, mandíbula, etc. É uma dor clássica, queima, é opressiva, incomoda. Essa é a dor. Ela é de longo período ou ela é... Curto período, dura mais ou menos 20, 30 minutos. Então, com 20, 30 minutos dá tempo de correr, né? Sim. Se você
tem consciência do próprio corpo e do nada sentir uma dor, um desconforto muito grande do lado esquerdo, tem 30 minutos aí, se não for tua vez, né, E para que pedir você... socorro. Exatamente. E o que é feito assim que esse paciente chega ao pronto-socorro? A primeira coisa que tem que ser feita, Não sei. um eletrocardiograma. Com eletro é uma coisa tão simples. Tão simples, versátil, fácil de fazer, nos dá informações muito grandes. Pode salvar a vida de alguém, Claro. literalmente. Em vários aspectos. Através do eletrocardiograma, você consegue fenotipar, ou seja, fenotipar significa enxergar, observar uma mutação genética que você não observa. Essa né? primeira manifestação ali de doença até cardíaca da Sim, pessoa, claro. dependendo do... Se nunca foi ao médico ou não tá dentro ali daquele grupo. Porque quando a gente fala de check-up, né, já a gente tá falando a partir de 35 anos. Mas, como eu te falei, eu vi um cara com menos de 30 com um marca-passo. Então, ele foi fazer uma outra coisa e descobriu que tinha um problema do coração. Sim. Entendeu? Então, aquilo com certeza já estava ali acompanhando ele há bastante tempo, né? Sim. Jaime, eu tenho antecedentes familiares de doenças cardíacas. Eu devo me preocupar? Fala para o nosso público. Antecedentes familiares, o paciente tem que se preocupar. Um exemplo, um grande exemplo. Pacientes com doença coronariana, o antecedente familiar é importantíssimo. O que é doença coronariana? Doença coronariana são as lesões das artérias coronarianas. É o estreitamento dos vasos das artérias por placas de gordura. Por exemplo, antecedentes familiares de dislipidemia, antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de hipertensão arterial, antecedentes que a mãe, pai teve infarto, provavelmente o filho vai ter uma carga genética de transferência para a doença coronariana. Não sempre, mas tem que se preocupar. Então esse filho tem que fazer exames precocemente, tem que fazer um controle de colesterol precoce. Se tem diabetes, que provavelmente vai ser uma transferência hereditária, tem que controlar todos os fatores de risco. Então, a evolução familiar da doença pode ser transmitida para os filhos. Então, é isso. Aí quem faz isso, você já está prevenindo. Se o pai teve infarto, para você não ter infarto. Então, você está fazendo uma prevenção primária. Ou seja, se o pai foi hipertenso, você é hipertensa, você vai controlar essa hipertensão. Se o seu pai é diabético, você vai controlar a diabetes. Se ele tem dislipidemia e você também tem dislipidemia, que é uma transferência genética ocasionalmente, você tem que controlar isso. Para quê? Se ele infartou, para você não infartar. Então, a genética é importantíssima. É um caminho, na verdade, para o tratamento, para o seu futuro tratamento, né? É uma dica, mas porque tem muita gente que não tem essa dica. Às vezes é o premiado ali da família, é o primeiro que não tem histórico, não tem nada. Mas se você tem histórico na sua casa, você só vai cair nessa por descuido. Então, a dica hoje é: você tem pai ou mãe com problema cardiológico, investigue-se. Porque é hereditário, sim, tem uma chance de você desenvolver doenças do coração. Jaime, vamos falar de ablação? Eu me lembro da primeira vez que eu fui com você fazer uma sala de hemodinâmica. Gente, os procedimentos cardiológicos, eles acontecem geralmente na hemodinâmica, os minimamente invasivos. Se eu estiver errada, pode me corrigir, tá, Jaime? Tá certo. Minimamente invasivo acontece nas salas de hemodinâmica, né? São nas salas de hemodinâmica que nós colocamos o famoso marca-passo, e a gente também faz as ablações. Então, vamos falar um pouquinho, Jaime, como é que coloca o marca-passo? Para desmistificar isso, tá, gente? Não abre o peito, não, para colocar literalmente aquela cirurgia gigante, aberta do coração, como a gente faz quando vai fazer um transplante, tá? O nome já fala, minimamente invasivo. Então, Jaime, explica um pouquinho pra gente como que coloca o marca-passo e, principalmente, como que funciona uma ablação para as pessoas perderem o medo disso. Bom, o implante do marca-passo é uma cirurgia, não deixa de ser uma cirurgia.
Obviamente que é uma cirurgia pequena, porém tem riscos? Tem, mas os riscos de eventuais complicações são baixos. E geralmente é feito em uma sala de hemodinâmica, o paciente é discretamente sedado, levemente sedado, e com anestesia local infraclavicular, né? Embaixo da clavícula a gente pega uma veia, através dela a gente passa uns catéteres fininhos iguais a esse, né? Pode mostrar ali. Geralmente dois desses eletrodos e conectados ao marcapasso. Esse marcapasso é colocado embaixo do músculo e com 3, 4 pontos a gente fecha, né? E o controle a posterior, o evento do procedimento dura aproximadamente 30 minutos, não mais que isso. Óbvio, dependendo do dispositivo a ser implantado também. A gente falando só de marcapasso convencional, uns 30, 40 minutos de procedimento. O paciente vai de alta no outro dia. O controle inicialmente é trimestral, durante um ano. E depois se estende para semestral, cada 6 meses. Qual o tempo de vida de um marca-passo? Aproximadamente em torno de 6, 8 anos de longevidade de um dispositivo. Troca a bateria ou troca o marca-passo? Na realidade, na troca aí é muito mais fácil, né? Eu troco só a bateria. Entendi. Vamos falar de ablação? E o que é a famosa ablação? A primeira vez que eu vi, eu não imaginei que tivesse tanta tecnologia, né? Eu vi um coração em 3D, eu vi muitas coisas acontecendo ali, vocês fazem tudo nos equipamentos. Como é que é? Explica aqui. Eu sei que a gente ia trazer uma outra coisa para mostrar, para ficar mais fácil do entendimento, mas o Jaime vai explicar para a gente o que é uma ablação. Vou tentar explicar. Então, são procedimentos complexos dentro da eletrofisiologia. Existem aquela ablação convencional, que você não precisa de muitos equipamentos. Geralmente a gente utiliza isso para procedimentos mais simples. E existe a ablação tridimensional, que é a mais complexa, que a gente utiliza isso para arritmias mais complexas, como fibrilação atrial, taquicardia ventricular, etc. Então a gente precisa de um arsenal muito maior para poder ter sucesso no procedimento. Então seriam as duas técnicas. Mas qual a abordagem? A abordagem é através de uma veia. A gente pega na região inguinal, na virilha, pega dois ou três acessos através da mesma veia, ou a subclávia também, mais um acesso, 4 vias, onde a gente passa vários catéteres e praticamente monitora por dentro o coração. Uma monitorização elétrica. É como se a gente fizesse um eletrocardiograma, porém dentro do coração, mais fidedigno. Eu vi. Gente, eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas a gente fica lá com os equipamentos e o coração tá todo monitorado e a gente vê ele de várias posições, né? É uma coisa muito legal porque cada catéter vai num ponto diferente desse coração. E me corrija se eu estiver errado, dá um choquezinho ali, não dá? Dá um choque, a gente vê como... Para devolver o ritmo do coração, o não é ritmo isso? normal. Isso. E a gente vê, inclusive, quando a gente faz um mapeamento, reconstrói toda a musculatura cardíaca e coloca esses eletrodos, você vê, através de mudanças de cor, da onde que está surgindo o foco da arritmia. Então você entra com um catéter especial, chega nesse ponto colorido que se inicia e queima. Óbvio, parece fácil, mas é um pouco complexo. Não, é uma atividade delicada, é claro, mas não deixa de ser encantadora. Não, é muito bonito. É muito bonito porque a gente está ali na hemodinâmica, vendo o coração bater irregular, e quando dá o primeiro, ele ajeita, aí vai para outro ponto, faz de novo, ele ajeita, e você vai vendo assim como é incrível a tecnologia e como isso salva vidas, né? Porque muitas daquelas pessoas, e isso é interessante porque eu já acompanho o Jaime há algum tempo, e como essas pessoas são gratas a você, né, Jaime? Como elas ficam felizes, porque muitas delas, às vezes, estão ali
vivendo realmente as limitações de uma doença cardíaca, né? Sim. O cansaço, às vezes não conseguem mais caminhar, não conseguem mais fazer muita coisa. E aí ele devolve uma qualidade de vida para esse paciente, né? A eletrofisiologia em alguns pontos é gratificante. Por exemplo, quando você tem uma taquicardia supraventricular, quando você tem uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, que ocasionalmente gera morte súbita em adolescentes, na realidade você não trata essa arritmia. O paciente fica curado dessa arritmia. Ou seja, um procedimento ocasionalmente curativo. Você curou de vez, você não vai ter nunca mais isso. Gente, isso tudo com eletrocardiograma? Eletrofisiologia. Não, eu digo o exame que faz. É o eletro que faz para Não, descobrir a doença. eletrocardiograma. Isso tudo com um simples eletrocardiograma. Você pode descobrir as suas doenças e algumas têm cura. Como é o Através da caso, ablação por catéter. através da ablação por catéter. Então, na verdade, o grande segredo é saber se você tem isso, principalmente no adolescente, né, Jaime? Eu vou tocar de novo no assunto, a gente já falou de adolescente uma outra vez, morte súbita em adolescente, morte súbita no atleta. A gente tem visto muito isso acontecer. Ainda recentemente, um jogador de futebol morreu em campo. Jaime, quais são os exames que um atleta... Eu decidi que o meu filho agora vai jogar profissionalmente. Quais são os exames que o meu filho deve fazer? O adolescente. A partir de que idade? Ah, ele tá com 14, ele quer lutar jiu-jitsu, ele tá com 14, ele vai ser jogador de futebol. Quais os exames que eu devo submeter meu filho? Isso é importantíssimo. Acho que é importante se o paciente tem, se a criança tem alguma queixa. Se tem alguma queixa, alguma sintomatologia relacionada a palpitações, a síncope, a tonturas, etc. Primeira queixa. Essas seriam as queixas pessoais da criança. Outro seriam os antecedentes familiares. Se alguém da família já teve uma morte súbita, se alguém da família teve alguma cardiopatia, tipo miocardiopatia hipertrófica, alguém da família com mortes, são antecedentes familiares importantíssimos para o screening dessa criança, para poder evoluir na pesquisa. Se a criança é assintomática completamente, a família não tem nenhum fator de risco para morte súbita, nenhum antecedente familiar ou de familiares próximos, e o exame físico da criança é normal, o que sugerem as diretrizes europeias? Um eletrocardiograma. Se tudo isso é normal, o exame físico normal, a família não tem antecedentes, a criança não tem queixa. O eletrocardiograma normal é liberado para atividade competitiva. Porém, eu acho que deveria ser feito, além disso, um ecocardiograma, porque você avalia a parte anatômica e funcional de uma forma mais fidedigna, e talvez um teste ergométrico. Mas eu ficaria satisfeito com o ecocardiograma. Entendi. E a morte súbita na criança? A gente estava discutindo mais cedo a morte súbita na criança. Como que funciona isso? O que eu posso fazer para evitar que o meu filho, eu me descubra que o meu filho morreu numa brincadeira de escola? Eu queria voltar àquele negócio da criança assim. Sim, pode voltar. No caso se essa criança tem alguma sintomatologia ou algum antecedente familiar de morte súbita de algum evento, aí você investiga mais a fundo essa criança através de exames complementares. Aí já entra talvez uma ressonância, já entra talvez, dependendo do caso, uma cinecoronariografia, mas isso já seria extremo. O ideal talvez uma angiotomografia, etc. Você já vai para exames mais complexos, até um estudo eletrofisiológico. Então você veja que a abordagem inicial da criança vai depender muito do histórico familiar e dele, e do eletrocardiograma. Em base a isso você tria para liberar ou não para uma atividade competitiva, com segurança. Você abriu meu olho agora. A gente vai falar de um caso real de uma criança que estava tomando remédio para convulsão. Mas, na verdade, ela tinha problema cardiológico. Conta aí pra gente, Jaime.
Então, foi logo quando a gente chegou em Manaus. A gente já trabalhava no Hospital Francisca Mendes. E a gente pegou um caso, uma criança de 9 anos, que desde os 6 anos estava sendo investigada só com problema neurológico. Ela desmaiava, tinha uma crise e eram passados anticonvulsivantes, fez várias tomografias, fez várias ressonâncias e continuava desmaiando. Por algum motivo chegou a nós, mandaram para a cardiologia para descartar algum problema cardiológico. A gente não tinha um eletrocardiograma, foi feito um eletrocardiograma, mostrou que ela tinha uma síndrome, o que a gente chama síndrome do QT longo. E aquilo que falo para você é um problema cromossomal, é um problema no cromossoma. É uma alteração genética que a gente coloca, enquadra essas síndromes dentro das chamadas canalopatias. São problemas entre o intercâmbio iônico sódio-potássio dentro da célula cardíaca. Isso gera uma repolarização do músculo que pode alterada, que pode originar arritmias complexas da cardia ventricular. Então essa criança desmaiava de qualquer evento. Qual Desmaiava a idade e dela? voltava. 9 anos. 9 anos. Qual o tratamento para essa criança? Retirou o anticonvulsionante, eu acredito, e mais o quê? Então, a gente fez o diagnóstico de síndrome do QT longo, que é uma síndrome que pode levar à morte súbita, e frequentemente acontece isso. A conduta é, óbvio que a gente não vai tratar o problema mutacional genético. A gente não tem capacidade para isso. A gente trata colocando um dispositivo, um cardiodesfibrilador. Você colocou o cardiodesfibrilador, você está evitando uma prevenção secundária a uma outra morte súbita. Ou seja, o que faz o desfibrilador? Uma vez implantado, ele monitora 24 horas, o tempo inteiro, esse coração. Se esse dispositivo detecta uma arritmia maligna, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, ele se prepara, se carrega e emite um choque interno e tira o paciente da morte súbita, provocada por arritmia cardíaca. A pessoa sente na hora que acontece Sente. isso? Depende. Se o paciente já desmaiou, não sente. Se o paciente está desmaiando e ainda está consciente e dá o choque, ele sente. Então ele sabe ali que o marca-passo agiu, né? Exato. Gente, para vocês verem, né? É. Como É uma área muito... isso aqui pode salvar a sua vida. Isso aqui pode salvar a sua vida. Então, vamos deixar nosso recado de hoje, que a gente está terminando, Jaime. Passou rápido, né? Vamos deixar nosso recado de hoje. Primeiro, histórico de doença cardíaca na família. Procure ajuda antes dos 35 anos. Várias doenças do coração são tratáveis. Procure um médico cardiologista, faça o seu eletrocardiograma. Essas coisas todas estão saindo aqui no meu coração. E o que mais, Jaime, você diria para as pessoas? Bom, que mais? A prevenção é importantíssima. E a qualquer queixa cardiológica ou sintomatologia de palpitações, etc., qualquer tipo de queixa relacionada ao coração, que você acha que poderia estar relacionada ao coração, investigue. Pode não ser nada, como pode ser alguma coisa que a gente poderia tratar e prevenir precocemente. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, obrigado, Estúdio Inspiração, por mais esse... Tchau. Obrigado.